Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e salvei, e eu fiz ouvir, e o Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando o eu, quem impedirá? Pai de toda glória, confirma, Senhor, a tua bênção, a bênção da campanha, a bênção, Senhor, que estamos aqui presente. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu acredito, ó Pai, na tua bênção, nos teus mistérios, no teu poder, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Quem está alegre, diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu louvo a Deus por fazer parte desta família, né? A família de Deus, a igreja de Deus. E louvo a Deus também, irmãos, por fazer parte desse ministério, né? Desde 13, 14 anos que nós estamos servindo a Deus, e pela bondade do Senhor, irmãos, a gente está aí firme neste mesmo ministério, né? Nós temos aqui a Assembleia de Deus Missão, mais ou menos uns 70 anos, mais ou menos, né? E nós estamos aí firmes, alegres, servindo a Deus. Mais de 70, uns 80 mais ou menos, né? Eu me lembro quando nós tínhamos o círculo de oração na sede, naquele tempo tinha mais ou menos umas 50 irmãs, né? Pouquinho. E eu louvo a Deus porque esse ministério ele tem uma linha de bênçãos. Não cresce quem não quer. Mas quem tem chamada de Deus é só querer, porque a oportunidade tem, né? Oportunidade tem, né? Aqui, graças a Deus, de vez em quando a gente conversa entre os companheiros, né? Nosso pastor presidente sempre comenta isso, é uma verdade, irmãos, né? Agora, esse mês agora está indo mais um missionário para o Vale do Jequitinhonha, daqui, no nosso campo, né? Ele cresceu aqui e coopera ali no Jardim Luiza 2, faz parte do Chama Viva há muitos anos. Então, irmãos, eu quero louvar a Deus. Aqui na nossa igreja, né, os irmãos podem observar. Hoje, por exemplo, quem vai pregar é a irmã Débora. É fruto daqui, né? Que Jesus possa te abençoar, né, você, o irmão Claudinei, e que vocês possam ser uma bênção. E eu sempre falo, irmãos, pela bondade de Deus, o Senhor tem me dado graça de ter prazer em ver alguém progredindo na obra de Deus. Graças a Deus, né? Isso, irmãos, é uma honra para nós. Eu louvo a Deus. É uma honra para nós e uma honra para Jesus, ou seja, toda honra, toda glória seja dado ao Senhor. Glória a Deus, né? Então eu quero louvar a Deus, e os irmãos aproveitem a oportunidade que tem, sempre eu falo isso, né, irmãos? Você que tem chamada de Deus, consagra a vida, se entrega mesmo para Jesus, porque é isso que Jesus faz no nosso meio, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor Jesus tem nos concedido, né? Pastor Carlos, né, quando a gente veio para cá, enfrentando grandes dificuldades, hoje é uma bênção, né? E poderia dizer muitos outros. Mas, irmãos, é bom nós aproveitarmos as oportunidades que nós temos, porque enquanto isso acontece, a obra de Deus vai avante,
o nome do Senhor é glorificado, não é? E Paulo, ele mencionou acerca disso. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes, abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Perfeito, irmãos, somente Jesus. Mas o Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa vida. Fala conosco hoje, fala conosco amanhã. E cada vez que nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, de fazer algo para Deus, o Espírito Santo vai nos preparando, perdoando, transformando, nos ajudando. Nas nossas orações, a gente pede assim: Jesus, eu preciso melhorar mais, eu preciso ser melhor. Queridos, e o Espírito Santo, ele vai trabalhando, né? Por quê? É o Espírito Santo que cuida de nós, né? Por isso, irmãos, nós não podemos desprezar o Espírito Santo por nada. Dependemos dele, precisamos dele. Sem ele, nada nós podemos fazer, não é verdade, irmãos? Se hoje nós temos a oportunidade de falar do amor dele, é ele que nos capacita, é ele que te chamou, é ele que te capacitou, é ele que é o nosso líder, é ele que nos ensina. Queridos, se não fosse o Espírito Santo, não estaríamos aqui. Mas por causa dele é que nós estamos aqui, irmãos. Nós somos simplesmente um vaso. Os irmãos observam o instrumento, está ali quieto, vai ali o músico, pega o instrumento e toca o instrumento. Então, é assim também nós, nas mãos de Deus, irmãos. Nós, sem Jesus, somos nada, ou seja, somos igual um instrumento quieto. Mas quando nós entregamos para Jesus e demos liberdade para o Espírito Santo, ele vem e nos usa e nos capacita, e é por isso, igreja, que a igreja caminha, é por isso que o trabalho vai, porque é o Espírito Santo que é um coordenador, é o Espírito Santo que ensina, que capacita, ele que é o líder. Então, igreja, que nós possamos continuar com este sentimento e sempre dar lugar para o Espírito Santo e nunca desprezar ele, porque nós precisamos dele constantemente, irmãos. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade que existe aqueles momentos que parece que nós estamos vazios, né? Parece que nós não vamos suportar, parece que nós queremos parar, mas se nós dermos lugar para o Espírito Santo, sabe o que acontece? Ele vem, fala conosco e nos anima e nós caminharemos, porque sem ele nada acontece, irmãos. Nada acontece, nada, né? Sem o Espírito Santo é impossível, irmãos. Por isso que nós não podemos desprezar ele de hipótese alguma, irmãos. E quando nós darmos lugar a ele, que ele nos usa, como isto é gostoso. Aleluia, oh glória, aleluia. Ele enche a casa da glória, ele enche o seu coração de alegria. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, o desânimo quer nos abater, mas a gente deixa o ego de lado, a gente se coloca na presença de Deus como nada, como um grande necessitado, e aí ele vem e nos ajuda, e nos dá força, e nos dá graça, e nós caminharemos, e nós vamos prosseguindo de vitória em vitória, porque ele é o nosso ajudador. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Irmãos, vamos continuar dando essa liberdade, não é? Para o Espírito Santo. Às vezes nós olhamos assim, tem pouquinha gente, mas irmãos,
A palavra dele diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está, irmãos. É promessa dele. Então, ele está aqui conosco, aleluia! Oh, glória! Não significa, irmãos, que estamos em pouquinho, ele não está conosco, não. Isso não significa nada, irmãos. O importante é ele estar com a gente aqui. E você vai sair daqui abençoado. Aleluia! Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus é fiel. A sua palavra não volta vazia. A sua palavra, ela renova a nossa vida. Porque a sua palavra, ela é viva. Aleluia! Ela é poderosa. Oh, glória a Deus! Existem muitos corações tristes, mas o Espírito Santo conforta, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo ajuda. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia! E com certeza, igreja, nós venceremos também, porque Deus é bom. Aleluia, Deus é fiel. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, viu, irmãos? Até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O que o Espírito Santo quer, querida igreja, é que nós demos lugar a Ele, damos liberdade para Ele. Aleluia. O que o Espírito Santo requer de nós é que nós deixamos o ego de lado e damos lugar ao Espírito Santo. Aí Ele vem e nos consola e nos ajuda. Aleluia, oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso, igreja, que há uma necessidade muito grande da igreja buscar o Senhor, dos servos de Deus aproximar melhor diante de Deus e consagrar a sua vida, buscar o Senhor. O segredo está aí, em ter intimidade com o Espírito Santo, aleluia, ter aquele contato com o Espírito Santo, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor não mudou, Ele continua sendo o mesmo. É nós que às vezes, Carlos, mudamos, mas o Senhor não muda. Ele operou, Ele continua operando. Ele curou, Ele continua curando, porque operando Ele, quem impedirá, irmãos? Ninguém vai impedir o que Deus quer fazer na sua vida, não. Aleluia, glória a Deus. Ninguém vai impedir o que Deus quer fazer na igreja. Deixa o Espírito Santo realizar milagres, deixa o Espírito Santo fazer de você o que Ele quer. Aleluia, glória a Jesus. Dê liberdade para o Espírito Santo. O nosso irmão Paulo, ele foi muito enfático, ele foi muito realista em ensinar aos irmãos de Tessalonicenses: não extinguais o Espírito Santo, mas dê lugar, dê liberdade, aleluia, orai sem cessar, é outro conselho que ele deixou para os irmãos, glória a Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, pode ter certeza que a nossa vida espiritual melhora, pode ter certeza, irmãos, aleluia. Quando nós ousamos essas práticas, aleluia, que o Espírito Santo está sempre nos orientando, nos ensinando, pode ter certeza que melhoramos um pouco mais na presença de Deus. Aleluia. Ele te ensina você a ser mais cauteloso, Ele te ensina você a ser mais paciente, aleluia. Quando, meus irmãos, nós entregamos a nossa fadiga, né? Quando nós entregamos a nossa vida inteiramente para o Senhor,
pode ter certeza que o Espírito Santo nos ensina a nós ser mais uns cristãos equilibrados, aleluia, em tudo. Ele te ensina como você deve fazer o seu negócio, ele te ensina como você tome as suas decisões, ou como você deve tomar as decisões. Nosso irmão Asaf, um dia, ele fez um retrospecto na sua vida, ele olhou para si e começou a observar, irmãos, que ele começou a perder algumas bênçãos. Dentre as bênçãos que ele começou a perder, uma delas foi a bênção da direção. Mas quando ele entra no templo e procura buscar o Senhor, que é uma das coisas, irmãos, que é muito importante quando nós fazemos isso, quando nós adentrarmos no templo do Senhor e buscamos a presença do Senhor, o Senhor vem e enche-nos da sua graça, e as coisas começam a melhorar. E foi o que aconteceu com o irmão Asaf. Ele entra no templo e começa a falar com Deus, e aí agora, uma das bênçãos que ele tinha perdido, era a bênção da direção, mas o Senhor fez com que ele olhasse, aleluia, e fizesse uma comparação, irmãos, entre a vida do ímpio com a vida do justo. E quando ele olha e vê aquela cena maravilhosa, o Senhor Jesus mostrando para ele o final do ímpio e o final do justo, aí ele entendeu, irmãos, que ele precisava melhorar na presença de Deus. E uma das bênçãos que ele tinha perdido era a bênção da direção, porque quando o crente perde a bênção da direção, ele fica sem a direção de Deus e quer fazer o que ele sente. Mas quando o Espírito Santo fala com ele e ensina ele como ele deve tomar a sua decisão, aleluia, glória a Jesus, aí, irmãos, ele toma uma direção correta, porque ele pega e toma posse da bênção de Deus. Deus é aquele Deus fiel, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e ele tem bênçãos de direção para dar a cada um de nós, para nós não tomarmos decisões precipitadas, decisões erradas, irmãos. Então é um dos exemplos que nós encontramos na vida de Asaf, e quando ele toma posse da bênção do Senhor, aí ele melhorou, aleluia. Outras bênçãos que eu poderia falar aqui, mas se o Senhor permitir outra oportunidade, mas naquela oportunidade que o irmão Asaf teve, ele chegou ao ponto de dizer assim: bom, Senhor, bom mesmo agora é eu aproximar de ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Olha que expressão linda, irmãos, que expressão linda do irmão. Bom, Senhor, agora melhor mesmo é eu aproximar de ti. Aleluia. Bom mesmo, irmãos, é nós aproximarmos do Senhor, para nós alcançarmos as bênçãos do Deus o Todo-Poderoso. Eu quero crer que nesta campanha, não é? Com este tema tão lindo, Deus ainda vai operar muita maravilha no meio do seu povo, porque operando Ele, quem vai impedir? Ninguém vai impedir, né? Porque Deus é fiel, ninguém impedirá. Aleluia, glória a Deus. Quando nós estudamos um pouco das histórias dos profetas do passado, irmãos, quantos milagres, quantas coisas maravilhosas que Deus fez na vida deste povo, e continua fazendo, aleluia, porque Deus é fiel. Irmãos, se nós meditarmos um pouco na chamada de Isaías, nós vamos observar e entender o porquê que Jesus chamou Isaías, não é verdade? Aleluia, naquela visão tão linda, ao ponto dele ouvir a voz de Deus: a quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Quem eu enviarei para fazer a minha obra? Aí ele entendeu que o Senhor estava chamando ele, e ele responde: envia-me a mim, Senhor. Aleluia. E hoje, irmãos, nós estamos estudando um tema tão lindo que o nosso irmão Isaías, ousado pelo Espírito Santo, expressou depois que ele teve experiências lindas com Jesus, porque é assim que acontece, quando nós conseguimos ter experiências lindas com Jesus, irmãos, o Senhor faz nos ver
tantas coisas maravilhosas. E é por isso que nós sentimos prazer e alegria em servir este Deus, que é maravilhoso, que é poderoso, que é glorioso, aleluia, e que todo o poder está nas mãos dele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Operando ele, quem vai impedir? Ninguém impede, né, irmãos? Meus irmãos, feche os seus olhos e nós vamos fazer mais uma oração, né? Pedir a Deus para Deus continuar nos abençoando, abençoando a nossa irmã, a serva do Senhor, irmã Débora, né? Eu creio que o Senhor já colocou no coração dela uma palavra que vai vir segundo a necessidade nossa. Todavia, irmãos, ela como vaso vai ser usada para servir a igreja, né? Para repartir a bênção que ela recebeu para com a igreja do Senhor. E nós temos certeza, irmãos, que nós ainda vamos sair daqui feliz, alegre, abençoado por Deus, porque esta é a promessa, né, de Deus para todos nós. Pai Santo, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós queremos te louvar, te adorar por tudo. Papai, queremos agora pedir a tua bênção em favor da tua filha, que estará ministrando a tua palavra, Pai. Uma vez mais, nós temos certeza que tu tem algo para nós, e tu estarás falando conosco, Pai, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Então continue com as mãos estendidas sobre a tua serva, ousando e usando de uma maneira maravilhosa como sempre, ó Pai, de maneira, papai, que cada um de nós possamos ser abençoados através da tua santa e bendita palavra. Amém, Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A nossa mensagem está em Isaías, né? 43, o versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Essa passagem é muito interessante, assim, foi bem diferente das outras campanhas que a gente fez, porque essa daqui é Deus falando, né? A gente vê assim claramente, sem dúvida nenhuma, Deus falando com aquele povo, né? No momento de angústia, no momento de aflição, no momento de tristeza. E não é diferente nos dias de hoje, né? Deus fala conosco, principalmente nesses momentos, quando nós estamos aquebrantados, né? Quando nós estamos ali sem saída, sem saber o que pensar, como agir, né? Como o pastor mesmo disse, a gente não pode perder a direção, né, do Senhor. E aí, o Senhor foi me levando para... Aqui fala, né? Quando Deus decide agir, né? E quando Deus decide agir, ninguém pode impedir, né? Isso aí está claro, a Bíblia toda nos mostra isso, né? Nos mostrou com as pragas do Egito, nos mostrou com Moisés e o Mar Vermelho, nos mostrou com a travessia no deserto. E todas as histórias que a gente conhece da Bíblia, todas as passagens, nos mostra Deus agindo. E quando Ele age, ninguém pode impedir, independente do que tentam fazer, né? Mas para Deus agir, o que nós precisamos fazer? O que aquele povo precisou fazer? Mesmo que fosse um, né? Mesmo que o povo de Israel estava em pecado, mesmo que o povo de Israel estava em idolatria, o Senhor houve um, né? E assim como nós hoje, um de dentro da casa salva uma casa inteira, né? Mas para Ele agir, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar o Senhor, realmente entregar a nossa vida a Ele. E não é fácil, né, irmãos, entregar a vida ao Senhor, porque nós queremos ter o controle de tudo, nós queremos saber de tudo, e o Senhor age
nesse momento onde nós não temos mais o controle. E para Ele agir, nós precisamos confiar, nós precisamos ter fé. Né? Existem momentos que parece tudo perdido na nossa vida, né? Tudo parado, tudo sem saída, uma situação ali constrangedora, uma situação que te tira do seu lugar de conforto, e nada muda, parece que Deus não te responde, você ora, você clama, mas o Senhor não te responde. Aquela promessa que você ouviu, que você recebeu um dia, ela está travada, ela está parada, né? Parece que até o inimigo venceu. Você fala, eu perdi essa batalha, não tem mais jeito. E a dor se torna maior do que a sua própria esperança. Tem momentos, irmãos, que nós passamos por isso, né? Sejamos jovens, sejamos adultos, sejamos idosos, em toda a nossa trajetória com o Senhor, nós vivemos isso. E é nesse cenário que Deus falou para Isaías. Era quando o povo estava perdido, sem fé, sem esperança, era que eles estavam se desviando do caminho do Senhor. Né? É nesse cenário que Deus fala, operando eu, quem impedirá? É uma frase muito bonita, né? Fala, nossa, realmente, né? Mas com um peso de governo, um peso de autoridade, né? Aqui Deus está falando, eu não perdi o controle, eu estou no controle, eu ainda sou Deus, mesmo quando você não entende o processo. Ele é Deus, ele continua sendo Deus. E Israel vivia em crise naquele tempo, né? Uma crise moral, uma crise espiritual, nacional. Era idólatras, tinha rebeldes, injustiça, uma religiosidade sem obediência, que hoje não é diferente. Quantos estão aqui dentro sem obediência ao Senhor? Quantos vêm pela religiosidade e não por Cristo? O coração dividido entre a igreja, o servir, o falar, o pregar e o mundo. O entender o mundo, compreender o mundo, porque o mundo pode, o que não pode. E nós temos que parar de ter esse coração dividido. O nosso coração é do Senhor. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e devemos obediência somente a Ele, reverência somente a Ele. Eles conheciam Deus, mas muitas vezes não andavam com Deus, não viviam com Deus de verdade. E quantas vezes, irmãos, nós conhecemos a palavra, nós pregamos a palavra, mas nós não vivemos a palavra. E aqui é o que Deus fala, né? Eu não mudei. Não importa o que vocês façam, não importa por quais caminhos vocês andem. Eu sou Deus e eu escolhi esta nação. Não é escolha nossa, não é por nós, não é merecimento nosso, foi Deus. Nos dias de hoje, quantas vezes a nossa história com Cristo, né, nós somos rebeldes, idólatras, e mesmo debaixo de uma promessa. Israel estava no tempo em que as nações inimigas pareciam muito mais fortes. O povo estava enfraquecido, havia medo de um futuro, a sua identidade parecia estar sendo apagada, né? Porque quando eles misturam com outros povos, a identidade de Israel é abalada, né? E é justamente aqui que Deus fala, não acabou. Eu ainda sou o Redentor. Eu ainda estou escrevendo a sua história. E quantas vezes, irmãos, nós achamos que tudo está acabado, tudo está perdido, né? Quantas vezes nós olhamos para a nossa história e falamos, não tem mais jeito. Mas aqui o Senhor está nos dizendo claramente, eu sou. E é bem difícil, né, a gente pregar apenas nesse versículo, porque o capítulo todo, 43,
Deus fala grandemente conosco, né? No 43, versículo 1, o Senhor diz assim, ó: mas agora, assim diz o Senhor que te criou. É muito forte, irmãos. É muito forte essa mensagem. Essas palavras que o Senhor diz para nós é para entrar no nosso coração. É para nos lembrar, para nos levar realmente ao início de tudo, né? Então o Senhor nos criou, ó Jacó, o que te formou, ó Israel. Israel, então, não foi feito por qualquer pessoa. Não foi feito um povo que começou a morar em certo lugar e aí foi crescendo, crescendo, crescendo e virou Israel. Não. Israel foi criado por Deus. Não temas, porque eu te remi. Te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Nós somos do Senhor, né? E você não é fruto do acaso. Não é por acaso que o Senhor te chamou. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que você serve ao Senhor. É Ele que te escolheu. Ele que te trouxe. No versículo 2, ó. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui o Senhor está falando que nós vamos passar pela água, nós vamos passar pelo fogo, nós vamos ter provações, nós vamos ter tentações. Mas aqui ele está nos mostrando que nada nos atingirá. Quando nós estamos com Ele, firmado nele. Deus conhece o processo de cada um. Deus conhece a luta, Deus conhece as batalhas de cada um. Mas Ele nos diz, não te queimarás, nada arderá em ti. No versículo 3, eu te remi, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. O Senhor entregou nações por ti. O Senhor entregou nações para ter você. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus. E isso, irmãos, mesmo com todas as nossas falhas, mesmo Israel sendo rebelde, mesmo Israel sendo idólatra, mesmo Israel saindo do caminho do Senhor, o Senhor estava lá. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus que criou Israel. Ele não abre mão, Ele não abriu mão de Israel e Ele não abre mão de nós, porque Ele entregou o Filho único dEle na cruz por você. No versículo 4, irmãos, enquanto fostes precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Tudo foi entregue pela tua alma. Então, é aqui, irmãos, que nós temos que parar de ser egoístas e achar que nós devemos fazer tudo do nosso jeito, tudo da nossa forma, tudo tem que ser perfeito como nós queremos. E não. Aqui o Senhor está dizendo que entregou tudo por nós, por amor a nós. Deus não trata você como uma multidão. Ele não trata o povo de Israel como uma multidão. Ele conhece a sua intimidade. Ele conhece a sua luta. Ele conhece os seus sonhos, as suas vontades. É íntimo. Seja íntimo do Senhor. Busque a intimidade do Espírito Santo. Busque estar na presença do Espírito Santo. Porque é assim que o Senhor nos quer. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Aqui, Deus nos diz, né, que Ele busca quem está perdido.
Não importa se a tua família não está na presença do Senhor. Não importa se os seus vizinhos não estão na presença do Senhor. Mas se você clamar, se você andar, se você buscar, todos o Senhor buscará. Ele encontrará um por um, assim como Ele te encontrou um dia. Assim como Ele te buscou um dia, Ele vai buscar um a um. Deus, mesmo no meio do medo daquele povo, os lembra que eles pertencem, né? Pertence a Ele. E hoje, quantas pessoas estão no medo e na crise, não sabem mais quem são, sente-se esquecida, substituída, se sente pequena, né? Se sente descartada, mesmo aqui dentro da nossa igreja, mesmo servindo ao Senhor, ela tem este sentimento. Mas o Senhor está dizendo que é na intimidade. Ele busca a intimidade, Ele restaura a sua intimidade. E você lembra-se, você é dele e de mais ninguém. Deus chama, né, a gente pelo nome. Eu achei muito interessante, né, isso. Por quê? Isso nos mostra pertencimento. Porque quando nós chamamos o filho pelo nome, qualquer pessoa que está à volta sabe que aquele te pertence. E o Senhor faz questão, né, de nos chamar pelo nome. Deus nos diz, então, que iremos ter lutas. Porém, lutas não terá a palavra final. Iremos passar com Deus por todas as tribulações. Deus nos mostra que temos o valor, mesmo que ninguém veja, mesmo que eu chore sozinho, Deus está vendo. E você é precioso para Deus. Deus traz o que se perdeu. Quantas vezes estamos de pé, estamos sorrindo, mas estamos sangrando por dentro. Estamos quebrados, estamos querendo apenas ficar sozinhos. Mas o Senhor nos diz, você é meu. Tudo que vai ficar bem. Deus não quer apenas tirar você do sofrimento, né? Ele quer revelar quem Ele é. Deus quer algo maior do que milagres na sua vida. Isso está aqui, ó, no 43, o versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o sabais e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então, o Senhor está nos mostrando, porque muitas vezes nós buscamos apenas o milagre. Muitas vezes nós buscamos a cura, nós buscamos aos bens materiais, nós buscamos o bem financeiro, mas aqui o Senhor nos diz, você é minha testemunha. Tudo o que acontece nas nossas vidas é para testemunho da palavra do Senhor. Nós somos testemunhos vivos da palavra do Senhor, né? Então nós temos que viver isso, não apenas atrás de milagre, não apenas atrás de transformações físicas, só uma casca. Nós precisamos viver em busca dessa transformação interna, dessa transformação que a pessoa olhe para você e diga, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Você está totalmente diferente. E é isso, ser testemunhas do Senhor. É viver a palavra dele em todo o tempo. O maior presente de Deus não é mudar a situação. Não é. É só uma consequência. O maior presente de Deus para nós é Ele estar na nossa vida todos os dias. É Ele revelar a glória dEle por meio daquela situação. Toda situação que nós passamos, irmãos, depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, é para a glória dEle. Mesmo em dificuldade,
Mesmo uma situação que você falar, não, eu não consigo, eu não dou conta, mas é para a honra e glória dele, né? E viver, entregar a vida ao Senhor, muitas vezes não é fácil, né? Nós temos que realmente abrir mão do nosso jeito, da nossa fala, dos nossos costumes, mas o Senhor nos transforma e nos preenche de uma tal maneira que você diz, vale a pena. Nessa semana eu tive uma experiência com Deus magnífica, gloriosa, e não sei, foi na segunda-feira, aquela chuva muito forte que deu, e chovendo, eu e os 2 menores em casa, e eu falei, eu vou fazer janta. E essa semana nós recebemos uma notícia que abalou muito a nossa família, e não está fácil estar aqui hoje, mas é para a honra e glória do Senhor. E então, nessa segunda-feira, essa chuva, aquelas trovão forte, aqueles raios e tudo caindo, e eu falei, vou fazer janta, e a minha cozinha fica de frente para a minha varanda. E aí, quando eu comecei, o Espírito Santo falou assim, vamos orar. E aí eu fui para a varanda, e eu falei, Senhor, eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso desabafar. E eu coloquei um louvor, eu sempre coloco louvor, né, para me fazer as coisas de casa. Sempre tive esse hábito, né, e de colocar músicas e tal. E eu coloquei o louvor, e aí era aquele louvor que diz, eu entrego tudo a Ti, eu me rendo a Ti, Senhor. E eu comecei a cantar aquele louvor tão alto, que o barulho da chuva foi diminuindo, mas ela não estava diminuindo, mas a minha voz estava tão alta, o grito da minha alma estava tão forte, e eu falando e cantando, entregando, né, todo o meu ser ao Senhor, e aqueles raios foram ficando mais fortes, e houve um clarão no meu quintal, assim, por uns 2 segundos, eu vi um clarão, eu de olhos fechados, eu prostrada no chão, como o nosso irmão Orlandinho nos ensinou, com a boca no pó. Eu estava prostrada diante daquele temporal, daquela tempestade. E eu clamava ao Senhor, e eu falava, eu preciso de uma resposta, eu preciso, Senhor. E eu falando com o Senhor, e veio este clarão, e aí veio a calmaria. E aí o Senhor veio acalmando o meu espírito, acalmando a minha alma, e eu aí ouvi o Espírito Santo de Deus falando comigo, né? E ele me disse, é escolha, e aquela pequena palavra, aquela simples palavra foi uma escolha. Eu fui me acalmando e fui cantando, né? Continuei cantando, continuei clamando ao Senhor, e aquela experiência foi muito boa para mim, né? E é exatamente o que o Senhor nos diz aqui, né? Que a nossa dependência precisa ser dele, porque ele não mudou, independente da situação que você esteja. Se um dia você está glorificando por gratidão, né? Como na semana retrasada eu estava grata por ele ter cuidado da minha mãe internada no hospital. Hoje, essa semana, eu já estava aflita, eu já estava angustiada, eu já estava desesperada, e ele cuidou nas 2 situações, porque ele diz aqui, eu sou, eu não mudo, independente da situação, eu não mudo, né? E aqui no versículo 11, o Senhor diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, não importa aonde seja, nem que seja nas profundezas do abismo, não importa aonde você esteja, no pior lugar ou no melhor lugar, ele é o único Salvador, é só por ele, né? Continuando aqui o versículo 12. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e deuses estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor
eu sou Deus. No versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu existo antes de tudo. É o Senhor nos dizendo. Antes de qualquer coisa. Antes de que houvesse luz, antes que houvesse forma, antes que houvesse qualquer coisa que vocês possam imaginar, eu sou. E Deus chama pessoas feridas, né? Pelo nome, as pessoas que têm traumas, que são rejeitadas. Deus entra com fogo, nos seus medos, nos seus traumas, nas suas angústias, queimando por dentro e sorrindo por fora. Quantas pessoas estão assim, né? Tristes, quebradas, sangrando por dentro, mas estão sorrindo por fora. Por quê? Porque elas estão com o Senhor. Porque elas sabem que só o Senhor é Deus, que só Ele, e que tudo está no controle das suas mãos, né? Nada que está nas mãos do Senhor vai escapar. Aqui está na palavra dele. Então, se você entregou a sua vida ao Senhor, se você está no caminho do Senhor, não importa a tribulação que você vai passar, né? Você está nas mãos dele. E quando ele começar a operar, nada vai impedir. Deus restaura o perdido, né? Tudo que parece sem saída, Deus abre portas, Deus abre um mar, Deus faz acontecer. E no versículo 13, nós vemos claramente o pertencimento. Nós pertencemos ao Senhor, né? Tu és meus. A presença dele conosco, eu serei contigo. E a soberania do Senhor, operando eu, quem impedirá? Aqui está a segurança do crente. Aqui está a segurança do servo do Senhor. Eu pertenço a Deus. Ele está comigo e continuará governando tudo, independente da nossa situação, independente de qualquer acontecimento na nossa vida. Ele vai continuar operando se nós permitirmos, se nós continuarmos na presença dele, né? Se estás nas mãos de Deus, ninguém irá mudar. É muito profundo esse estudo, esses versículos, porque o Senhor fala claramente, né? Quem ele é, ele diz eu sou. Se ele é tudo. Esse eu sou, não importa as circunstâncias que você esteja, eu sou, eu faço. E aqui vamos continuar, ó. Assim diz o Senhor, versículo 14. Teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos. Isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Então, não importa se você monta uma estrutura grande, não importa se o seu navio é enorme, se não estiver com o Senhor, tudo cairá, né? Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. O Senhor nos fala novamente, ele é o Criador. Não tem outro, não tem outra forma, é apenas ele. E assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. Qualquer caminho que você esteja, o Senhor abrirá, ele preparará uma saída. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Estão extintos, como pavios se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Então o Senhor fará tudo novo,
né? Não importa o que você passou, não importa o que aconteceu. O que aconteceu passou, o que aconteceu ficou no passado. Ele fará uma coisa nova e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis. Eis que porém um caminho no deserto e os rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Aqui o Senhor está nos mostrando que em situações inimagináveis, em situações que nós achamos que tudo acabou, tudo está perdido, o Senhor está nos falando: eu farei, eu colocarei água no deserto, eu abrirei caminho, eu mostrarei, eu edificarei. Ele, não nós, não nós, porque Ele fará, porque nós somos o povo eleito dEle, nós somos o povo escolhido do Senhor. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Foi para isso que fomos criados, para louvar, para adorar ao Senhor. Contudo, tu não me invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansastes de mim, ó Israel. Quantas vezes nós estamos exaustos, quantas vezes nós estamos cansados, e nós falamos: Senhor, hoje não, hoje eu não consigo, hoje eu não posso. Hoje mesmo eu disse isso ao Senhor, eu falei: Senhor, hoje eu não consigo pregar, hoje eu não posso. Mas o Senhor me fez ler esse capítulo inteiro. E quando chegou nessa parte, o Senhor disse: foi para isso que eu te chamei, foi para louvar, foi para pregar, foi para falar da minha palavra, foi para levar esperança ao povo. Não foi para ficar parada, não foi para ficar cansada, não foi para ficar desanimada que eu te trouxe aqui. Não foi por isso que eu te busquei, não foi para isso que eu te criei. E não me trouxe o gado moído dos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te santifiquei com incensos. Não me comprastes por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me enchestes, mas me deste trabalho com um dos teus pecados, e me cansastes com as tuas maldades. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aqui o Senhor me mostra que independente de qualquer coisa que eu deixe de fazer por Ele, eu não levei um holocausto, eu não honrei, eu não levei um sacrifício ao Senhor, mas mesmo assim Ele diz: eu apago todas as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados eu não me lembro. Procura lembrar-me. Entremos em juízo, juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possas justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os maiores do santuário, e farei de Jacó um anátema, e de Israel um opróbrio. E aqui o Senhor nos mostra que independente de qualquer coisa que nós faça, independente da palavra que a gente leve, que não agrade o coração dele, independente do louvor que a gente cante, que não agrade, que só exalte a nós mesmos, ele continua sendo ele continua abrindo caminhos, ele continua nos mostrando a direção, ele está sempre pronto para apagar todos os nossos pecados, quando nos voltamos a Ele, quando nos colocamos diante da presença dEle, quando buscamos a presença dEle. E aqui volto a reforçar o versículo 13, que é a nossa campanha. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Nem você pode impedir o agir de Deus na tua vida.
Deus abre portas, Deus abre caminhos, Deus muda a história. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele quer, Ele move. E é assim que acontece conosco hoje. Às vezes nós falamos, eu cansei de pregar. Domingo o irmão veio aqui, né, o presbítero, e deu o testemunho dele, e me chamou muito a atenção quando eu estava lendo essa passagem, essa semana, e eu me lembrei muito dele, né? Ele disse que o pastor tirou ele de lá, trouxe para cá, fez isso, fez aquilo, e ele acabou se afastando, mas ele tem o chamado da palavra, ele tem o chamado da pregação, e o Senhor abre portas, muda história, muda caminhos, porque Ele escolheu, não é você que escolhe. Quantas vezes nós estamos sentados, parados, Senhor, vamos orar, não é, pastor? O senhor pode dizer melhor do que eu, né? Vamos orar, estamos fazendo comida, vamos orar, estamos conversando com alguém, peraí que eu vou orar, porque é assim que o Senhor nos chama, nós devemos ser obedientes a Ele. E é essa a mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje, né? Para nos lembrar que independente de qualquer circunstâncias que nós estamos vivendo, essa passagem caiu muito bem com a minha semana hoje, e independente de qualquer circunstância, quando nós entregamos na mão do Senhor toda a nossa vida, Ele cuida de todos os detalhes. Hoje nós não entendemos, né? Hoje nós choramos, nós murmuramos, nós questionamos, né? Na segunda-feira, quando eu me prostrei ao Senhor, foi a primeira vez que eu perguntei para Ele, depois da notícia, o porquê, né? E depois eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que eu perguntei errado. Não é porquê, é para quê, né? Para que aconteceu isso, Senhor? Para que? O que o Senhor quer me falar? O que o Senhor quer me mostrar, né? Mas o Senhor foi tão sutil, tão cuidadoso, que no lugar de uma repreensão, Ele me deu apenas uma palavra: escolha, né? E é aqui a nossa escolha, né? Que deixarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, né? Nada pode escapar das mãos dele. Então, se a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor, nós podemos descansar no Senhor, porque Ele operando tudo, ninguém pode impedir. Eu agradeço a oportunidade. Que Jesus continue abençoando a nossa irmã Débora, como sempre, né? E nós louvamos a Deus pelo que nós ouvimos aqui nesta noite, através da tua santa e bendita palavra. E nós temos certeza que Deus vai abençoar. Deus vai entrar nessa causa sua. Porque operando Ele, quem impedirá? Os irmãos são sabedores disso, irmãos, que as nossas orações, elas precisam ter propósito. Jesus, eu preciso disso, eu quero isso. Aleluia! E este é o pedido que nós vamos fazer. Aleluia! Glória a Deus! E o nosso Deus está aqui para ouvir as nossas orações. Ele está aqui. Aleluia! Ele vai dar a resposta, porque o nosso Deus é fiel. E nós vamos fazer esse pedido agora, juntamente com o nosso amado pastor Ismair, certo? E também vamos orar em favor das famílias enlutadas, como no caso da família do pastor Manuel, é uma delas, né? Vamos orar para que Jesus possa confortar, consolar todos os corações, não é? Amém, irmãos? Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, vamos orar. Terceiro elo da nossa campanha, né? E Deus tem falado de uma forma tremenda. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que por mais que você possa saber o problema de alguém, você não pode fazer nada. Você se sente... Você só pode fazer orar, interceder.
Às vezes você clama para alguém, pensando que você vai receber uma ajuda, e às vezes se torna pior. Depois você até arrepende, fala, oh, meu Deus, não deveria nem ter contado. Porque não vai adiantar mesmo. Mas o importante é você confiar no Senhor, confiar na palavra. Hoje Deus falou conosco. Deus falou muito comigo através da nossa irmã. E a maneira que Deus fala, homem nenhum fica sabendo, só Ele próprio. E Ele vai falando devagar, a palavra vai consolando, que a palavra consola. E a palavra faz milagre. Nós, por si, nós somos mau, nós somos mesquinhos. O que faz a gente ficar um pouco de melhor é a misericórdia de Deus na nossa vida. Julgamos, fazemos tanta coisa ruim. Mas eu creio que não é à toa. Deus tudo tem um propósito. E assim como Ele já falou na sua palavra, é questão de... Só que Ele tem o agir e o trabalhar dEle. Isso para o nosso próprio crescimento. Só que nós que não entendemos. Se você hoje ficou triste, como eu também fiquei triste hoje, o Deus que contemplou tudo, está vendo tudo, são processos. E às vezes nós temos que passar. Aliás, o melhor momento de você estar perto de Deus é quando você está na angústia. Porque a própria palavra já fala, perto está o Senhor no dia da angústia. O dia que a mulher vai dar à luz é o dia que ela mais sofre, só que vem a bênção. Então, vamos acreditar, vamos confiar. Nosso irmão que partiu, foi o tempo dele. E eu estava pensando, quando chegou o tempo, bem-aventurado aqueles que chegou o tempo. Cessou, acabou. Mas até chegar o nosso tempo, temos um queijo e uma rapadura para comer. Vamos falar com Deus e rogar ao Senhor. Segunda-feira, nossa irmã Cida, cheguei aqui, ela já estava aqui. Com aquela chuva toda. E a nossa irmã Rosângela não pôde vir. A gente oramos um pouco, mas graças a Deus, missão cumprida. E estamos na presença do Senhor. Como o pastor disse, irmãos, vamos interceder neste momento, orar, crendo. E quem sabe nessa noite, assim como Deus já falou, Deus pode ser nessa semana, ser nesse mês. A nossa irmã Maria Bethânia tem coisa, para ela é difícil. Para o esposo dela é difícil. Só que para Deus, fácil. Para a Débora, então, o probleminha da Débora não é nada, né, Débora? O do Claudinei, parece tão grande problema, né, Claudinei? E para Deus é questão de milésimos de segundo, Ele só lhe querer. Existe coisa na nossa vida que Deus está procurando. E quando Ele acha, Ele se alegra. Existe palavra, atitude dentro do nosso coração, que quando Deus encontra, Ele nos abençoa. Então, porque diz a Bíblia que Ele sonda o coração. Isso que eu estou falando, Deus está me revelando isso. E quando Deus revela o coração, e ali daquela sua angústia, você fala uma palavra que Deus alegra. E às vezes Deus queria só aquilo. Ana estava muito angustiada, e na sua angústia, ela começa, Senhor, se o Senhor me dá o filho, eu vou entregar para Ti, eu quero simplesmente o prazer de ser mãe. Aí o Senhor pegou e falou assim, olha, eu agrado disso, vou te dar. Então tem coisa na nossa vida que Deus agrada, e quem sabe nessa noite Deus vai agradar. Senhor querido, é no nome de Jesus que nós estamos na Tua presença. Senhor, sonda corações nessa noite. Não precisa de palavra, que o Senhor já sabe o porquê. Soluciona nessa noite. Entra com socorro, papai. Esse problema que está tão difícil. Muda essa página. Que a tua filha possa alegrar em Ti.
Que o teu filho, o Senhor, possa testificar por esses dias, papai, o teu agir. Sei que, papai, que nós estamos passando momento difícil, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Muda a página, muda a circunstância, entra com o teu milagre na vida de cada um dos seus filhos. Essa guerra, esta batalha, tu podes cessar, como diz a tua palavra. Tu quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Jeová, toma a tua filha, toma o teu filho, toma essa família, toma o teu filho que vai ser julgado, papai. Toma essa nação, onde o inimigo, ó Pai amado, quer calar a voz da tua igreja. Mas levanta a tua igreja, levanta o teu povo e seja repreendido, papai. Toda potestade, todo principado, em nome de Jesus. Dá vitória à tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Entregamos tudo nas tuas mãos, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. A graça, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, e todos juntos dizemos: